mesmo não querendo e fazendo sem querer, é o que faz o ser humano conseguir ser funcional no dia a dia, porque vai ser assim pra vida inteira, né? Não temos como mudar. Nosso dia a dia é chato. E ele tem que ser. A gente não pode ter prazer a todo momento. Vai ter estresse no caminho, vai ter estresse no trabalho. Quando chegar em casa, você ainda tem um monte de coisa pra fazer. Se a gente parar pra pensar, no âmbito geral, nosso dia a dia é chato. Que a gente aprender a se enganar. Na verdade, a gente tá enganando o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele tá querendo aquela zona de conforto, ele tá querendo economizar energia. Nosso cérebro quer economizar energia. Então, a rotina, ela pode ser um recurso de enfrentamento. Qualquer coisa que seja automatizada, ela custa menos. Portanto, se você tem uma rotina, você garante que seja mais fácil de você continuar cumprindo aquelas tarefas por conta de ser mais barato, de ser mais fácil. Que é o quanto a gente se esforça pra conseguir alguma coisa e o quanto isso aumenta a satisfação que a gente tem. Maiores conquistas que a gente lembra como experiência, se a gente parar pra pensar, tem um esforço envolvido. Costumo brincar que uns choram, os outros vendem um lenço. Então, se existe a necessidade de uso de tecnologia, existe a tecnologia que vai fazer com que você continue usando cada vez mais. E muitas pessoas que têm dependência tecnológica têm o que a gente chama de distorção temporal. Porque você fala, 10 segundinhos de vídeo, aí quando você vê, passou 1 hora e você não percebeu. Você tem 5 minutos pra você parar e fazer alguma coisa que não envolva estar refém de algum estímulo, que não envolva estar no 1.5 no áudio do WhatsApp, ou tá rolando algum vídeo rápido enquanto você escuta um outro áudio e fala com outra pessoa. Para um pouco e pensa, tem alguma coisa hoje que você faz por prazer, por satisfação, que não envolva a tecnologia? Fala, tropa, seja bem-vindo ao Brasil na Escuta. Um espaço para a gente falar de saúde mental, de saúde de um modo integral também, estilo de vida, desenvolvimento pessoal. O Brasil na Escuta está dentro das soluções da divisão, que desenvolve serviços e experiências para a comunidade militar. Mas você que é civil, às vezes não está dentro da realidade da comunidade militar, você também é super bem-vindo aqui. Inclusive, conversando com as pessoas sobre o episódio de hoje, o tema, 100% sem pressão aqui para os convidados, 100% das pessoas falaram que vão assistir, que se interessaram no assunto, que, caramba, preciso entender mais como que funciona, né? Então, mais um episódio muito especial. Hoje a gente está com a presença de 2 grandes psicólogos, né, o Fukui e o Renato. Os dois, eles são pesquisadores e colaboradores do Ambulatório do Transtorno dos Impulsos do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. O Fukui, ele é especialista na análise do comportamento. O Renato, ele é neuropsicólogo também, especialista em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então vai ser um bate-papo assim que eu também vou estar aprendendo junto com vocês. Não me apresentei, caso você ainda não assistiu nenhum episódio, eu sou o Gabriel Brasil, sou psicólogo clínico, sou também tenente veterano do Exército e sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado, Gabriel. Que isso, é um prazer estar aqui, Gabriel. Legal. E assim, a gente sabe que para estar aqui, né, deixou de fazer outras coisas, veio de longe, então vamos valorizar tanto o tempo de vocês quanto do pessoal, tenho certeza que vai ser bem legal. Não, imagina, é um prazer estar aqui, cara. Obrigadão pelo espaço. Valeu. Então, para começar, vamos quebrar o gelo aqui e aproximar o público dessa ideia do o que é a impulsividade. Como que a gente pode explicar, assim, de uma forma bem simples, o que é a impulsividade? Quer começar? Eu começo. Vai lá. A impulsividade é quando a gente, de alguma forma, faz algum ato, né? A gente toma alguma ação mais ou menos sem pensar em quais são as consequências, né? E isso normalmente acontece em alguns momentos específicos ou em alguns momentos, às vezes, de fortes emoções, né? Uhum. Então, eu acho que um melhor exemplo é o trânsito. Que às vezes acontece alguma coisa e a gente xinga a pessoa, às vezes sem pensar se vai ter uma retaliação, alguma coisa do gênero, né? Então a impulsividade é um pouco dessa ação que a gente toma sem pensar nas consequências, sem conseguir frear essa ação também, né? Entendi. Você quer complementar? Sem conseguir... A impulsividade, ela vai expandindo um leque que, dentro desse escopo que ele comentou de não medir consequências, existem também não medir a gravidade do que vai vir de retorno, mesmo que seja negativo para a pessoa diante daquele comportamento. Né? Então, existem impulsividades desde uma falta de freio cognitivo, ou desde um motor muito forte, uma emoção muito forte que vem a acontecer, ou a junção dos dois. Né? E aí acontecem os comportamentos não premeditados. Então, essas ações que a gente não tem o filtro, a gente só age. O filtro ele até existe, mas às vezes ele acaba falhando, né? Às vezes acaba não funcionando, a emoção vem muito forte, ele já não é um freio tão bom, depende de maturidade. Às vezes uma pessoa que tem algum transtorno neurodesenvolvimento que
que vá dificultar um pouco desse freio funcionar, a falta de maturidade do cérebro e coisas do tipo, né? Não, eu mesmo já me identifiquei aqui com um monte de coisa. Acho difícil alguém não se identificar com algum tipo de impulsividade na rotina. Sim. Mas eu acho que esse é um papo super legal, assim, né, Gabriel? Porque eu acho que todo mundo vai se identificar com a impulsividade ou de ter atos impulsivos, né? Acho que o grande ponto quando a gente fala de um transtorno é justamente qual que é a intensidade, a frequência, o prejuízo disso, né? Porque, querendo ou não, a impulsividade é uma coisa que tá no nosso dia a dia, que acontece, que tem também as suas vantagens de alguma forma, né? Pegando esse gancho do dia a dia, a impulsividade, como que ela se manifesta no dia a dia? Vocês trouxeram alguns exemplos rápidos, né? Mas pode ser aprofundar um pouco mais disso? A impulsividade no dia a dia? Sim. A gente pode olhar em várias áreas que isso pode acontecer. Por exemplo, nas áreas sociais. Muitas vezes, quando a gente está estressado no trabalho, quando a gente já está um pouco mais vulnerável, né? Num dia ruim, dormiu mal, coisas do gênero que já aumentam, acho que, essa chance da gente ser impulsivo, alguém falar torto com a gente. Ou a gente tem um chefe que pede alguma coisa que é incabível, né? É muito fácil a gente, sei lá, também responder de uma forma ríspida, alguma coisa do gênero, que já mostra um pouco dessa impulsividade, né? E aí, a gente tem 1 bilhão de outros exemplos do dia a dia, como às vezes a gente vê uma propaganda, alguma coisa, e fala, meu, preciso daquilo, vou comprar e compra, né? Justamente sem pensar se isso caberia no bolso, a gente precisa daquilo se vai mesmo. ser útil a longo prazo, aquela compra, né? Enfim. Ou seja, pode acompanhar uma série de desorganizações da vida, né? Múltiplas. Sim. As relações, de um monte de coisa. Sim. E tem, dentro do dia a dia que você fala, a gente consegue diminuir até um pouco o nível de algo mais brando e que possa ser até benéfico também, como uma oportunidade de uma compra mesmo, mas até, de repente, putz, a pessoa já está programando comprar um terreno, alguma coisa que queira construir uma casa e de repente, putz, apareceu a oportunidade, ela comprou muito rápido, não estudou tanto. Às vezes ela pode se dar bem, às vezes foi realmente uma oportunidade muito boa. E a impulsividade acabou, putz, comprei. Mas às vezes acerta, às vezes é uma oportunidade boa. Empregos, às vezes tem uma proposta que fala, putz, é tentadora, mas eu vou arriscar. E a pessoa vai... E esse nível de impulsividade que a gente coloca, não tanto já como patológico, mas agir meio que sem pensar muito, muitas vezes pode ser benéfico, né? Então, trazendo para o dia a dia, isso no nosso funcionamento normal, ele é comum, né? E eu acho que como emoção também são coisas que são adaptativas, né? Se a gente parar para pensar em muitos contextos, até contextos mais de vida ou morte, né? Sei lá, quando a gente tá num contexto realmente de vida ou morte, coisas do gênero, a gente não vai ficar pensando, tipo, qual que é o caminho mais racional que eu preciso tomar, se eu fizer X ou Y, vai ser melhor ou pior. Você age nessas horas, né? E eu acho que essa é uma importância adaptativa também, né? Tem muitos momentos que a gente não pensa e age, mas que dentro daquele contexto precisava ser assim. Ou seja, a gente não precisa aprender a aniquilar a impulsividade da nossa vida. Seria aprender a controlar ela. Controlar, exatamente. Uma relação saudável. Exatamente. Será que é importante a gente aprender isso? Hoje em dia, com tudo que é tão imediato, tudo tão fácil de você acessar e de se fazer e tal, nossa, é um prato cheio. Para impulsividade é um prato cheio. E se a gente for parar para pensar em, por exemplo, rotina, esse equilíbrio é muito bom, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da ascensão assim, da internet, de aplicativos que facilitam muitas coisas. Então, por exemplo, a gente sai de um dia muito difícil, muito cansativo, e aí a gente pensa entre pedir comida, que às vezes é uma coisa menos saudável, pensando numa rotina estruturada, ou a gente vai cozinhar, né? Muitas vezes, por caráter de impulsividade, a gente fala, vou pedir uma comida, eu tô cansado, etc. A gente não faz uma análise, por exemplo, de uma consequência mais longa, né? De que, isso faz parte da minha rotina, isso pode me desestruturar, eu tô, sei lá, num caminho saudável pra minha vida, né? Então, é importante a gente ter esse equilíbrio. Esse exemplo é legal porque traz a ideia do quanto uma coisa custa e do quanto o cérebro vai pensar antes de tomar uma decisão. Tomar uma decisão por si só já é caro pro cérebro, né? Já é uma coisa que gasta muito só tomar uma decisão. Então, nesse exemplo, a pessoa chegou cansada do trabalho, teve muito estresse, vamos falar que é uma pessoa que já tem estresse da vida dela por si só, chegou do trabalho, teve que engolir um monte de sapo, chegou em casa de noite, a tendência dela, por um pré-frontal mais cansado, já mais utilizado ao longo do dia, de tomar... Você pode explicar só para o pessoal que não entende? Claro. O que seria quando você fala pré-frontal? Tá. Acho que é até legal, é um conhecimento muito bacana aí de ter, né? Tá. O córtex pré-frontal, ele fica aqui na frente, né? Nessa região do cérebro aqui.
E aí ele é basicamente responsável pela parte cognitiva, em sua grande maioria. De controle de impulsos, de organização, de ideias do dia a dia, de flexibilidade cognitiva. Tudo isso está bem aqui na nossa frente. A nossa parte racional do comportamento está aqui na frente em sua grande maioria. E quando esse sistema, essa circuitaria toda, essa região toda, ela trabalha efetivamente, ela consegue tomar decisões que custem mais para ser em questão de comportamento, né, quanto uma escolha mais a curto prazo que seja mais fácil, que é o que vai acabar acontecendo. Um pré-frontal cansado do dia, estressado, com sono mal dormido, pouco alimentado, enfim, que não pratica exercício, que é pouco oxigenado, enfim, ele vai tender a fazer escolhas mais a curto prazo, escolhas que sejam mais de prazer imediato, o que vai aliviar uma questão automaticamente mais rápido, né? Você comentou sobre alguns atletas que vêm aqui no podcast também, né, que são militares, atletas olímpicos, né? Tem um estudo muito bacana de que atletas olímpicos têm uma região do cérebro chamado núcleo estriado, ele tem essa região aumentada, o giro do cíngulo, tem essa região aumentada por conta de tomada de decisão de que poxa, eu tenho que acordar, eu vou treinar no meu limite todos os dias, por anos, para conseguir uma conquista para muito lá para frente. Então essa região do cérebro que ela é responsável por tomar decisão e fazer o que precisa por versus não fazer o que quer, ela é aumentada por conta do nível de treino que ela vai ter ao longo da vida. Meio que secundário, exatamente. Assim. Então fazer uma tarefa mais difícil para um atleta olímpico é muito mais fácil do que para o resto da população geral. Porque ele desenvolveu essa cognição. Exatamente. E por outro lado, existe o loop contrário, né? Que é isso, como o Renato tá falando. Imagina um cérebro que é mal nutrido, mal oxigenado, e aí a gente não chega em casa e toma esses tipos de decisões, às vezes por impulso, sem conseguir frear isso, que vou pedir uma coisa, sei lá, uma coisa menos nutritiva, mais ultraprocessada. Você continua nesse looping, né? Porque aí você vai acordar, também vai estar cansado, você não vai conseguir enfrentar um dia mais cansativo, vai chegar em casa cansado, e aí um looping pode acontecer nesse sentido. Por isso que às vezes a impulsividade é uma coisa que parece pequena, mas é uma coisa que é muito importante de se ter esse equilíbrio mesmo, né? Para uma vida mais saudável no geral. E lá no ambulatório, nós estamos estudando as diversas dimensões, né, da impulsividade. E o Fukui falou uma muito legal, que é uma que é pouco discutida na literatura, que é a parte de você conseguir permitir-se julgar ser impulsivo. É quase que isso. É você, por exemplo, se entrar no loop, é a pessoa não julgar anteriormente que ela tem que tomar uma decisão que seja melhor para ela a curto prazo, que vai ser menos detrimental a ela no curto prazo. Essa falta de conseguir refletir sobre esses comportamentos vai fazer entrar no loop, que é o cérebro acostumar com aquele nível de prazer ou nível de alívio por não fazer coisas que custem mais, e ele vai acostumar com isso e vai entrar num loop meio de se manter, é o famoso ciclo vicioso. Se acostumar com aquele conforto, tá confortável. Exatamente, as regiões de tomada de decisão vão enfraquecendo e vão diminuindo a capacidade da pessoa de conseguir falar, putz, hoje eu não vou pedir um delivery e eu vou conseguir comer uma comida boa. Hoje eu vou na academia, hoje eu tô morrendo de vontade de ficar em casa, mas eu mesmo assim eu vou pra academia, que acho que é normal, todo mundo tem, né, mas quando o conseguir ir, mesmo não querendo, que poxa, acho que vocês vão na academia, sei lá, de 10 vezes quer ir 3, eu pelo menos a minha média é essa, mas eu vou as outras 7 do mesmo jeito, porque paciência, né. Então, mesmo não querendo e fazendo sem querer, é o que faz o ser humano conseguir ser funcional no dia a dia, porque vai ser assim pra vida inteira, né, não temos como mudar. E tem uma coisa que, principalmente eu acho que com isso que o Renato falou, né, com esse advento principalmente da tecnologia e da facilidade, a gente vai acostumando com essas coisas muito momentâneas, né, com esse prazer que às vezes é muito pequeno, muito momentâneo, né, e a gente vai entrar em outros temas como dependência tecnológica, etc, mas aí quando a gente enxerga as coisas que são a médio prazo e longo prazo são boas para nossa vida, eu acho que exercício físico é o mais clássico de se pensar, né, porque todo mundo que quer começar a academia sabe o sofrimento que é começar a academia. Os primeiros dias doem, no dia seguinte você tá todo acabado, às vezes já é custoso você sair da sua casa, ir pra academia, né? Só que isso a médio e a longo prazo, tem benefícios aí que estão descritos na literatura e que você sente no dia a dia, né? Só que a gente perde um pouco dessa capacidade de conseguir sustentar uma coisa que vai vir depois, né? Porque se parar pra pensar, não tem benefícios no começo da academia, só tem esses malefícios de dor, né? Cãibra, putz, é difícil, mas depois de um tempo, se a gente insiste nessa atividade, se cria uma rotina,
né, a gente consegue ter muito mais dopamina, né, de muito mais qualidade nesse sentido, muito mais qualidade de vida, muito mais disposição. Só que é isso, né? Fica uma briga um pouco constante, né? Da gente ter uma dopamina rápida e barata, que dá para entender em muitos contextos quando a gente tá muito cansado, etc. Ou continuar investindo numa coisa que vai demorar, né? Pra ter um retorno. Demais, isso aqui, até traduzindo aqui para vocês algumas coisas, né, pessoal? Vocês estão falando muito da importância da rotina e da programação, né? Sim. Como estratégia para... Exatamente. Meio que é quase que a gente aprender a se enganar. Na verdade, a gente está enganando o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele está querendo aquela zona de conforto, ele está querendo, né, economizar energia. Nosso cérebro quer economizar energia. Então, a rotina ela pode ser um recurso de enfrentamento, um dos recursos. Sim, porque a rotina ela nada mais é do que a automatização de determinados comportamentos. E se você automatiza, você gasta menos energia. Então, se você automatiza o processo de você ir até a academia, em questão de hábito, gasta muito menos para ir e você consegue ir muito mais fácil. Diferente dessa fase que, putz, tudo dói. Depois de um tempo, as dores param. Você começa a fazer o mesmo treino pesado que você faria, mas não sai arrebentado, assim. E, enfim, e não só isso, como também pro cérebro. Onde ele vai, ele sofre de dores aquele momentinho ali, o que, enfim, faz parte. É até ruim eu falar que sofre dores, porque acaba dando uma impressão de que realmente é uma coisa muito ruim. Pessoas não gostam, mas normal, eu acho que faz parte. Mas tem esse ponto de automatizar. Qualquer coisa que seja automatizada, ela custa menos. Portanto, se você tem uma rotina, todo dia você fazer as mesmas coisas, você garante que seja mais fácil de você continuar cumprindo aquelas tarefas por conta de ser mais barato, de ser mais fácil. E nisso eu acho que entram duas coisas que eu acho que às vezes a gente não presta muita atenção. Que uma é que o cérebro realmente consome muita energia. Então tem muita gente que não dá... Ele subestima, na verdade, o quanto um trabalho intelectual, né? De às vezes você, programar o dia, de você estar pensando sobre uma série de coisas, isso cansa, né? Não é só o trabalho físico. O cérebro, ele pesa 3% do peso corporal e consome 25% do que a gente consome durante o dia, né? Então... E o outro que é isso de uma automação que tem exemplos muito simples. Por exemplo, se todo dia você vai para o trabalho, você deixa de pensar sobre o caminho. Tanto que você deixa de prestar atenção, por exemplo, nas lojas que você passa, né? Que rua, qual o nome daquela rua, né? E você já vê que vira um processo automático mesmo, né? Que gasta menos energia. Porque você já sabe que é aquele caminho todos os dias. E é engraçado, mais do que isso ainda, é aquelas coisas, por exemplo, você vai pro trabalho todo dia. Algum dia você vai para algum outro lugar que é metade do caminho do trabalho, você vacilar, você continua indo pro trabalho. Fala, putz, fui pro trabalho porque tá automatizado. Você não pensou, você só seguiu. Fala, putz, eu deveria ter feito na outra. E aí tem toda uma cadeia... pensada nas funções executivas que acontecem. Você tem que ter a memória operacional de você se manter com o seu trajeto e o caminho e a sequência de coisas que você vai fazer. Você tem que ter um controle inibitório de manter aquilo online funcionando ali, de falar, tá, ninguém vai distrair isso aqui, eu vou proteger essa ideia aqui, pode seguir aqui. Porque se você automatizar, a sua atenção vai para outra, você começa a conversar e a sua atenção tá na conversa, a sua atenção não tá diretamente no trânsito. Então, como tá automatizado, vai embora. Tá automatizado. E por isso a importância da gente, quando a gente quer mudar um hábito, que a gente identifica que está desadaptativo, porque isso eu presencio muito as pessoas na clínica compartilhando essas dificuldades. Eu quero mudar um hábito, quero deixar de procrastinar, coisas assim. Sim. Para mudar um hábito é importante então que a gente também mude os lugares, os ambientes, as pessoas, os estímulos, porque se já está automatizado esse hábito naqueles lugares, por exemplo, eu quero parar de beber ou beber menos. Se toda semana eu ficar saindo para um bar, o mesmo bar que eu bebia, a chance de eu parar de beber vai ser bem menor. Né? Exatamente. E não só isso, né? Tem muitas coisas que, por exemplo, do que a gente tá falando disso, que, cara, quando a gente vai mudar um hábito, também a gente aprender a fazer as coisas de uma maneira diferente. E entra tudo isso que a gente falou, né? A gente já tá automatizado para fazer de um jeito. Quando a gente vai mudar por outro jeito, provavelmente tem uma série de outros fatores que estão ali envolvidos. Um deles é que, normalmente, a gente é ruim de um jeito novo que a gente vai fazer. Com certeza. E isso torna esse jeito mais custoso para o nosso cérebro. Só que a gente sabe, como você falou, que a longo prazo, a médio prazo vai ser muito melhor. Então a gente também precisa insistir e passar um pouco desse primeiro momento que as coisas são mais difíceis, você vai entrar no desconhecido, né? Putz, você não sabe como é que vai ser, você começar desse jeito novo. O outro, você já tem uma previsão de como vai ser, porque você já faz todos os dias, a todo momento. Por isso que também é um controle de impulso nesse sentido, né? De você... Perfeito. Olhar para aquela coisa e falar, putz, eu sei fazer aquilo, mas aquilo vai me causar um prejuízo, e olhar para outra que é desconhecida, trabalhosa, mas você fala, putz, vai me dar um benefício.
né? Eu preciso insistir aqui também. É o quanto... É justamente essa parte do cérebro que vai calcular quanto uma coisa vai custar, né? Que é isso. Putz, tá, eu vou fazer uma coisa aqui, que pra minha saúde vai ser benéfico para daqui X tempo, lá na frente. Então eu vou ter que me manter realizando vários comportamentos iguais durante todos os dias para poder ter a recompensa lá na frente, versus a impulsividade que vai priorizar o que é imediato. E a gente vai ficando refém disso. E aí refém, a gente vai exatamente. entrar já na dependência tecnológica, né? E aí quem nunca se viu refém de algum estímulo digital? Sim. Hoje no mundo digital, né? Hoje em dia está muito presente, né? Todo mundo tem um mundo digital no bolso, todo mundo tem uma inteligência artificial que acessa a tudo, te dá informação sobre tudo imediatamente. Então, eu costumo brincar no consultório com todo knowledge que antigamente, há 20 mil anos atrás, já pensando em Homo sapiens, ou 1 milhão a bilhões de anos atrás, a gente saía para caçar. Há 20 mil anos atrás, enquanto nós, a mesma espécie, o mesmo corpo e cérebro que a gente tem aqui hoje, há 20 mil anos atrás, ele tinha que correr 15, 18 quilômetros por dia para lutar, sair na mão com um bicho, quase morrer, levar aquele bicho para casa para poder comer. E hoje a gente reclama que o iFood demora. Né? Então, o custo para as coisas, o cérebro não foi feito para ter tudo tão fácil. O cérebro foi feito justamente que as coisas custem. Ele foi feito para ser resiliente. Mas hoje em dia, com a atualidade, com tantas coisas tão fáceis e tão baratas de ser acessado, o cérebro também acostuma. O cérebro aprende a tocar um instrumento, aprende a falar uma língua diferente, aprende a ficar ansioso, aprende a ficar depressivo, aprende a se manter num loop de comportamentos impulsivos. Ele aprende tudo isso. E tende a manter, né? E tem um dilema muito engraçado que a gente fala na psicologia sobre isso que o Renato está falando, que é o quanto a gente se esforça para conseguir alguma coisa e o quanto isso aumenta a satisfação que a gente tem. Porque se a gente Sim, excelente. Porque se a gente for pra pensar, é muito engraçado. Se você pegar, por exemplo, o iFood e pedir, você pode pedir uma comida muito boa, mas você vai pedindo isso repetidas vezes, né? De uma maneira fácil, mas quando você cozinha, que tem todo esse processo, né? Às vezes de você cortar as coisas, esperar o preparo, ter esse cuidado, a satisfação é muito maior. É verdade. Numa época eu mudei bastante minha alimentação, enfim, mudei toda a minha rotina da vida inteira, assim. E aí a alimentação, quando eu comecei a fazer regradamente, todos os domingos eu pegava fazer minhas marmitas pra semana, deixar tudo certinho, bonitinho. Tinha semana que eu falava, nossa, essa semana foi incrível, sexta-feira eu vou pedir um iFood. Eu pegar lá, putz, pior que eu falei, nem sabia se podia falar. O delivery. Eu vou pegar lá e começar a olhar, rolar e falar, cara, minha comida tá tão gostosa ali, cara, pra que eu vou querer outra coisa? Rolei, vi tudo de mais gostoso possível. Eu falei, não deu vontade, não quis. Sabe? Eu iria comprar porque, sim, sem vontade. Então eu fui lá, eu preparei meu prato e falei, cara, aqui ó, minha comida boa. Tem muitas outras coisas, então se a gente parar pra pensar em quais foram normalmente as nossas maiores satisfações, nossas maiores conquistas que a gente lembra como experiência, se a gente parar pra pensar, tem um esforço envolvido. Às vezes é aquele esforço de tipo, putz, foi uma viagem que eu gostei muito, mas eu passei meses juntando aquele dinheirinho. Sim, entendi. Né? Foi meses ali que eu me sacrifiquei, que eu abdiquei de algumas coisas para juntar aquele dinheiro e fazer aquela viagem. Ou então, tipo, putz, eu fui numa corrida e eu consegui correr 15 quilômetros. Tem um trabalho ali atrás, né? Que você ficou sofrendo, né? Começou com 5, às vezes nem 5, às vezes 2, aí foi pra 10. Então, tudo isso tem um caráter de esforço. E aí, quando a gente tá falando dessa parte do cérebro e de satisfação, muitas vezes hoje em dia, por as coisas serem muito fáceis e muito rápidas, a gente vai perdendo esse nível de satisfação. Que é a resiliência. Vai trazendo mais o desânimo, a depressão. E aí, para lidar com isso, às vezes coloca outros estímulos exagerados, né? Como o próprio abusar de um jogo, abusar de coisas assim, de estímulos fora, né? Porque o cérebro aprende, ele entende que economicamente é inviável para ele ter tanto prazer ao tempo todo. Então ele vai diminuir as chances de essa química entrar, ele vai diminuir o número de receptores para que seja equilibrada essa química. Então vai fazer menos efeito. Com fazendo menos efeito, a pessoa precisa de mais daquilo para poder ter o efeito que ela teve antes. E aí isso vai acumulando a ponto de a pessoa realmente ter que usar grandes substâncias, ou grandes quantidades, ou grande tempo de tela para poder ter um prazer próximo do que tinha antes. Enquanto a pessoa que consegue juntar uma grana para ir para uma viagem, que consegue juntar uma grana para comprar uma casa, comprei finalmente a casa para minha família, para criar com meus filhos, a satisfação daquele ponto é muito maior do que a primeira que teve imediata. Só que ninguém consegue, né? As pessoas impulsivas não conseguem acessar
lá na frente a satisfação, porque ela gasta antes. E eu acho que como a gente já está quase entrando nessa parte de dependência tecnológica, tem uma outra coisa que a tecnologia e essa, vamos dizer assim, dopamina barata, essa satisfação momentânea hoje em dia acontece que a gente não para pensar, é que se a gente parar para pensar, de verdade, nosso dia a dia é chato. E ele tem que ser, né? A gente não pode ter prazer a todo momento. Assim, a gente ama o nosso trabalho, mas não dá... É cansativo, né? E não dá pra dizer assim que, tipo, putz, nosso trabalho é aquela coisa maravilhosa, etc, né? Vai ter estresse no caminho, vai ter estresse no trabalho. Quando chegar em casa, assim, tem um monte de coisa pra fazer. Então, se a gente parar pra pensar, no âmbito geral, nosso dia a dia é chato. Só que, principalmente com a tecnologia, essa dopamina tão rápida, vamos falar, redes sociais, jogos, compras, a gente perde também a capacidade de sustentar essa chatice. Esse é o tédio, de lidar com o tédio. Exato, a gente... O ócio. Quando foi a última vez que a gente parou pra pensar que a gente ficou no ócio? Né? Quando foi a última vez que a gente fez um hobby que não envolvia tecnologia ou nada digital? Sim. Porque Uma isso reflexão, acho que para o pessoal fazer, né? Quem tiver em casa. porque isso, até os hobbies a gente acaba envolvendo às vezes, né? A gente vai correr vendo vídeo na esteira, né? Exato. Sim. A gente vai fazer tudo junto com a tecnologia, né? Tanto que quando fala sobre um comportamento que precisa de constância, por exemplo, alcançar um concurso público, estudar para uma faculdade, fazer coisas que você demande você fazer muitas coisas para uma conquista maior, esqueci o que eu estava falando. Você tá falando Viajou. Comportamento, você está falando da constância. Quando Obrigado. Nossa, esqueci de novo. Não, fica tranquilo. Mas uma coisa que veio na minha cabeça, já você lembra, tranquilo, faz parte. O que eles estão falando aqui, que eu achei muito interessante, até fiquei reflexivo, uma vida sem esforço é uma vida triste. Uma vida Isso, vai sem deprimir. motivação. Lembrei. O nosso cérebro, como ele acostuma, por exemplo, esses prazeres mais imediatos e tal, e você acabar transformando sua vida em pequenas facilidades ou adquirir hábitos que vão fazer as coisas se tornarem mais fáceis e minimamente prazerosas, isso acumula num ponto onde o cérebro acorda e ele pensa, o meu normal de prazer tá aqui, ó. E o dia normal tá aqui. E eu tenho que fazer com isso que você falou, o dia ser chato. Inclusive, muitas pessoas dizem sobre o dia ser chato e outras já vão dizer que não, o dia não é chato, o dia é normal. É você que está exigindo muito, o seu cérebro que está exigindo muito. Está acostumado com um nível muito alto. Sim. E aí o cérebro vai ficar o quê? Ansioso, vai ficar nervoso, vai ficar reativo, porque a ansiedade é uma sensação de urgência para alguma coisa. E aí, se você não tem o que você... Putz, celular, cara, tá faltando alguma coisa. Uma parte de mim não tá aqui. Eu preciso dessa parte. E aí, ansiedade, nervosismo, ruminação. E o estresse a longo prazo deprime, por isso que é triste, né? E tem um outro exemplo pra gente pensar de como seu cérebro acostuma, que é, por exemplo, vamos pegar café, que é algo que brasileiro toma muito, né? Eu também, inclusive. Mas, normalmente, pessoas que acordam e tomam um café, né, o seu cérebro se acostuma com a quantidade de café e uma quantidade de energia que você trabalha, né? Só que o dia que você acorda e não toma café, o dia parece muito arrastado. Mas é justamente porque seu cérebro se acostumou, que todo dia quando você acorda, você vai ter um nível de cafeína que vai dar aquele gás. Vem de fora, né? Exato, vem de fora, né? Não é algo que o seu corpo está produzindo. Uhum. E aí quando a gente fala da tecnologia e dessa satisfação, é a mesma coisa. Se a gente acorda, vai pro celular, vai jogar alguma coisa, ver redes sociais, seu cérebro se acostuma que ele vai acordar já num gás ali. Ou seja, todo dia você vai acordar e pegar o celular. Sim. E aí... Porque se aquilo não for para aquilo te acordar, você vai ficar no motor, uma rotação baixa, vai ficar só... Não vai engatar. E aí é a mesma coisa do café, né? Só que, como não é algo de substância, né? De consumo de substância, normalmente a gente não coloca tanto valor, né? Por isso que são coisas que passam despercebidas muitas vezes. E aí, quando a gente fala da dependência tecnológica, primeiro é muito difícil das pessoas admitirem que elas têm. Porque se você olhar no entorno, pega o metrô, tá todo mundo no celular. Ele vai falar, mas por que eu tenho algum problema, né? Por que isso é um problema se todo mundo faz isso, né? Só que isso tá causando uma série de prejuízos para a vida da pessoa. Normalizando isso, né? E já a gente já puxa o tópico
que é interessante a gente já começar, da dependência tecnológica em si. Eu sei que o nome ele já comunica, né, dependência tecnológica, mas é muito amplo a parte tecnológica e até mesmo a dependência. Então, vocês poderiam assim explicar aspectos gerais, assim, falar um pouco, introduzir esse tema, o que se considera uma dependência tecnológica? É que eu acho que, antes disso, tem um tema que é muito interessante da gente falar, que são do que a gente chama de dependências comportamentais. Perfeito. Excelente. Porque é engraçado que quando é químico, né? Quando a gente está falando de drogas, né? Abuso, a gente sabe que aquilo ali vai causar uma dependência por vários fatores biológicos, né? E também porque a gente vê consequências daquela pessoa procurando aquilo incansavelmente, né, tendo prejuízos na vida e etc. Só que a gente não fala muito sobre o que é uma dependência de um comportamento, né, que até soa engraçado, né? O que seria isso? Então, e a dependência tecnológica eu acho que é o melhor exemplo disso, porque como a gente está falando, ele vai produzir uma série de coisas no seu cérebro, também no seu corpo, que você vai precisar cada vez mais disso, e os mecanismos são muito parecidos quando a gente estuda o cérebro, são muito parecidos com o consumo de substâncias. Então talvez o Renato possa falar melhor depois, mas as mesmas vias de aquela antecipação que a gente tem para consumir uma droga, a gente também tem essa antecipação muitas vezes para usar o celular ou uma tecnologia, né, para ver uma rede social. A gente tem alguns efeitos também de abstinência, né? E são efeitos que são difíceis a gente explicar para as pessoas porque eles não vêm de uma substância, né? Claro que eles vêm de uma substância do cérebro, né? Mas vêm de uma substância que a gente consome, né? E olha o perigo, né? Porque isso tudo está camuflado como coisas normais. Sim. A dependência comportamental, diferente de uma cocaína, por exemplo. Exato, exato. E aí é muito difícil porque vem de um comportamento seu, né? Só que aí como é que a gente vai classificar isso, né? Como é que a gente vai classificar essa dependência tecnológica? Porque se a gente for parar para pensar em algumas carreiras, por exemplo, existem jogadores de jogos eletrônicos, né? A gente vai falar que essas pessoas são dependentes, sendo que é o trabalho dele? Ou se a gente pegar umas coisas que são também de comportamento, por exemplo, fisiculturismo. A gente vai falar que a pessoa é dependente de exercício físico, né? Só que é um comportamento também, né? Então, Sim. qual que é essa linha tênue? Qual que é? Uma boa pergunta, gostei. Fiquei curioso também para saber. E aí, muitas vezes, no começo das pesquisas, né, as pessoas achavam que era uma questão de frequência, né? Uma questão de quantas horas você passa no celular. Só que vamos pegar esses exemplos. Muita gente trabalha remoto. Então você vai falar que essa pessoa é dependente de tela se ela trabalha 12 horas por dia. E ela é dependente de tela? Às vezes não. Tem muitos estudos que Legal já colocar isso. classificam o uso de eletrônico sendo o voltado para o patológico, aquele que ele não traz nenhum tipo de retorno para a pessoa no seu próprio prazer, diferente de usar os eletrônicos como ferramentas de trabalho. Né? Então, putz, eu fiquei no celular 6 horas, mas putz, essas 6 horas foi, sei lá, respondendo o cliente, foi fazendo isso, foi em reunião, fez reunião no celular mesmo. Normal. Então, é normal, exatamente. Então, ao mesmo tempo que a pessoa pode já estar extrapolando o tanto de horas trabalhadas. Então já junta um workaholic com o digital e aí aquilo anda meio atrelado, então é uma outra história. Mas geralmente estudos colocam o tempo de uso de telas como ferramentas sendo meio que com um abonado na contagem, né, de tempo de horas totais. Isso, mas aí a gente tem outros critérios que são critérios mais de impacto para sua vida, né? Que aí a gente prejuízos, porque é igual como a gente fala de substância. Então, se de alguma forma você está deixando de fazer outras atividades para estar naquela tela, então tem muita gente que, por exemplo, deixa de sair com os amigos para ficar nas redes sociais, ou quando saem com os amigos não consegue viver aquele momento porque precisa estar sempre atualizado do que está acontecendo nas redes sociais, no mundo. Então, esse prejuízo não só social, como prejuízo de rotina. Então, com jogos acontece muito das pessoas jogarem até tarde, não conseguirem dormir, faltarem no trabalho, prejuízos financeiros, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de compras, também está muito associado a isso. Então, a pessoa tem uma desregulação emocional, né? Então, tem uma coisa que é uma emoção muito forte que ela não consegue controlar. Muitas vezes o que alivia é ela sair comprando coisas, né? É um comportamento de autorregulação, né? E na neuropsicologia, a gente vê essa cadeia de comportamento ainda maior, porque quando a gente pensa, primeiro, começou com um comportamento que vai atrapalhar o sono.
automaticamente nos dias seguintes ela já vai ter uma dificuldade maior de autorregulação. Consequentemente, ela já vai ter as emoções dela muito mais instáveis e automaticamente o nível de impulsividade aumentada. E aí o loop começa, a pessoa começa a entrar em mais comportamentos, começa a engajar em mais comportamentos que são detrimentais à saúde física e mental dela, já dorme menos, já fica mais suscetível a isso. Uma coisa vai derrubando a outra. E vai derrubando a outra, exatamente. Então é um loop, e aí existem diversos estudos sobre a autopercepção de desempenho. Tem um de estudo muito legal que está no livro ali, ó, Porque Nós Dormimos. Muito bom esse livro. Maravilhoso, maravilhoso. Sobre pessoas que pegaram 2 grupos de pessoas saudáveis, né? Um grupo só dividiu em 2 para fazer o experimental. O experimental, ele foi colocado as pessoas que dormiam, adultos, de 7 a 9 horas, umas 7 horas, dormia 6 horas. Foi 1 horinha de sono a menos durante uma semana. E o outro grupo permaneceu com suas horas saudáveis. No final da semana, depois de 9 dias, se eu não me engano, foram em uma semana, acho que foram 9 dias, essas pessoas que dormiram 1 hora menos estavam iguais a uma pessoa que não dormiu uma noite inteira. Caramba. Só por ser 1 hora menos. E em testes de avaliação assim, né, de desempenho para saber se a pessoa ia, o nível de percepção versus o nível de produtividade dela, ela não percebia o quão prejudicado estava o desempenho dela por conta dessas horas sem sono. Então entra nesse loop que ele comentou também. Então a pessoa tá lá, ela tá no celular, ela vê que fala, poxa, se eu coloco o celular aqui, eu tô inteiro, eu não tô com dor, eu tô bem, tá tudo certo, então segue vida. E aí, só que esses prejuízos vão trazendo maior reatividade, essas coisas que a gente vai começando a ver em questão de comportamento, de emoções, de controle de emoções, e vai só acumulando a longo prazo. E a dependência faz a pessoa ficar realmente presa num núcleo muito pequeno e ficando cada vez mais difícil de emitir comportamentos que vão ter um custo mais alto para sair desse furacão ali, desse loop que fica porque eterno ali. vai acontecendo um afunilamento, né, na verdade. Então, por exemplo, vamos pressupor que você tem muitas atividades que são prazerosas, valiosas na sua vida, muitas atividades de lazer, de hobby. Quando a tecnologia entra, e muitas vezes é isso que a gente está falando do capítulo inteiro, assim, né? Muitas vezes a gente ter uma dopamina muito rápida, uma satisfação muito rápida, a gente vai cada vez mais diminuindo quais são essas atividades, a gente vai diminuindo o círculo social, né? A gente vai deixando de ver os amigos, de fazer outras coisas para ficar nessa dopamina barata e vai entrando nesse looping, porque aí a gente perde sono, a gente se acostuma com isso, a gente precisa cada vez mais disso, e aí começa a se classificar como uma dependência justamente porque começou a afetar tanto a sua vida que você vai perdendo todas essas atividades e todas as atividades vão ficando só naquela tela, né? Naquele jogo, naquela rede social, nas compras e em outras coisas. E aí, quando a gente tenta tirar isso da pessoa, a gente tem 2 cenários muito, muito fortes, assim. O primeiro é que a gente tira e ela não sabe mais o que fazer. Tirar completo, assim. Se a gente remove completamente, ela não sabe mais o que fazer, porque foi afunilando, né, o número de atividades. Às vezes as pessoas já se isolaram tanto que não tem mais amigos. Se você tenta falar pra ela, mas tem alguma atividade que você possa fazer? Ela não sabe descrever. É legal colocar isso, inclusive se alguém que estiver assistindo aqui, por exemplo, tiver algum familiar, alguém, porque às vezes outra pessoa percebe, mas a própria pessoa não. Então vamos supor que alguém aqui, eu percebi que alguém está passando por isso. Um amigo que está se isolando, tá muito ali dentro da bolha dele por conta de uma dependência tecnológica. Qual recomendação você daria para essa pessoa? Eu acho que a primeira recomendação... Familiar ou amigo, entendeu? Que percebeu isso. Sim, eu acho que a primeira recomendação é ele tentar conscientizar a pessoa sobre isso, né? De que é, de fato, um transtorno, né? Que a gente está falando. Se a gente está falando de um transtorno, é algo que passou de algo que é comum, né? Que é normal. Então, isso já está causando prejuízos, né? E depois com certeza, tentar incentivar a pessoa a conseguir uma ajuda especializada. E como uma pessoa que não são psicólogos como nós, né? Você pode ir tentando justamente ajudar a pessoa a diversificar essas atividades dela, né? Essas atividades, entrar em contato com mais pessoas, tentar conseguir outros tipos de hobby, coisas assim. Porque aí o outro cenário que a gente tem é justamente essa prisão que acontece, né? Então a gente tem uma prisão no sentido de que a pessoa começa a usar o celular também como uma espécie de esquiva, né? Uma espécie de fuga das suas próprias emoções. Porque imagina esse cenário que a gente está falando. Foi afunilando, a pessoa está isolada, não sabe o que fazer,
às vezes ela precisa do celular para conseguir essa dopamina, mas como o Renato falou, precisa ficar aumentando esse nível, esse nível, esse nível. Chega uma hora que talvez ela entre em um estado depressivo. Ou pode ser que em algum momento ela não consiga encontrar mais coisas que vão trazer essa satisfação. Só que isso causa um mal-estar. E muitas vezes qual que é o jeito que a gente consegue superar esse mal-estar? Muitas vezes a gente procura o celular, porque a gente continua, como você falou, um hábito, procurando essa dopamina, essa satisfação, né? E aí você vê que é um loop muito difícil de tirar, porque tem esses dois cenários acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu vou colocar um terceiro, que é eu costumo brincar que uns choram, os outros vendem um lenço. Então, se existe a necessidade de uso de tecnologia, existe a tecnologia que vai fazer com que você continue usando cada vez mais. A vulnerabilidade como um ganho. Exato. Então, você tem muitos e muitos elementos de gamificação, por exemplo, ou do própria experiência do usuário em utilizar esses dispositivos, que é para justamente te manter cada vez mais utilizando aquele dispositivo. Então, não existem políticas públicas que limitam o uso de celular ou de qualquer outra coisa que seja problemático, que possa causar uma dependência comportamental. Hoje em dia as escolas, por exemplo, né, aprovaram uma lei legal, que você não pode mais ter celular justamente como uma prevenção a isso, né? Sim. Inclusive, quando uma pessoa... Porque uma coisa que eu vejo que faz muito parte da atualidade, dos dias de hoje, é por exemplo, o TikTok. Esses vídeos muito curtos, né, que vão... A pessoa vai passando assim... Eu não tinha TikTok, aí eu criei para começar colocando coisas de psicologia e tal. E aí eu já me vi algumas vezes passando ali, quando eu fui ver passou 1 hora. Caraca, passou 1 hora, meu. E esse é não é um critério, mas é um efeito que acontece, né? Que a gente chama, que muitas pessoas que têm dependência tecnológica têm o que a gente chama de distorção temporal. Porque você fala, 10 segundinhos de vídeo, pô. Vou passar 5 minutinhos. Aí quando você vê, passou 1 hora e você não percebeu, né? Esse é um efeito que acontece mesmo, né? E qual que é a reação disso? O que acontece com o cérebro? Assim, falando de uma forma não tão técnica, mas que... Então, eu vou pegar o gancho do que o Foucault falou de fazer essa troca, essa esquiva, porque assim, uma pessoa... Tem um estudo, saiu acho que ano passado, né? Do Potenza e do... não me recordo. Mas, enfim, Depois a gente coloca... não, é do Billier. Que é... Como que acontece o ciclo da dependência tecnológica, como que vai chegando? Porque esse estudo levantou a via que acontece, porque a pessoa, ela, necessariamente, na pesquisa dele, elas tinham, em maioria, um problema já na vida, uma vida já desequilibrada, seja emocionalmente, ou enfim, em qual questão que for, certo, como uma predisposição para que ela entrasse em uma dependência tecnológica. E aí, como eu comentei essa parte do mercado, que acaba sendo mais propício, né, oferecendo mais... usabilidade para que a pessoa mantenha-se cada vez mais engajada em consumindo, exatamente, ela vai acabar entrando nesse loop justamente por conta de um lugar personalizado, um lugar onde ela não consegue, por exemplo, na vida real, existem os enfrentamentos que ela tem que ter no dia a dia. Por exemplo, hoje em dia, ir num parque, você sentar na grama e ver pessoas andando, que é uma coisa extremamente comum, já é muito custoso porque, cara, é chato, isso daqui tá pouco prazeroso, é muito ruim, eu vou mexer com o celular, ou eu vou pro parque fazer alguma outra coisa. Posso puxar um gancho nisso? Claro. Você perguntou justamente quais são as mudanças, né, no cérebro. E aí uma mudança que é muito fácil de observar, e que eu acho que todo mundo de casa também pode observar isso, é como que a sua atenção diminui. Sim. Atenção, porque pensa o seguinte, alguns anos atrás, vamos pegar até mesmo tela, assim, mas alguns anos atrás, as séries tinham 1 hora, por exemplo, de duração. Os filmes tinham 3 horas de duração e você ficava. Você assistia e falava, Imagina, o Senhor dos Anéis, eu assistia todos em sequência, 9 horas e meia de filme. Aí você falava, 3 horinhas, tranquilo. Hoje em dia você não consegue. Os episódios de séries têm 20 minutos e não é à toa. É porque a gente foi vendo que essa atenção que a gente chama de atenção concentrada, de você estar lá, né, fazendo a mesma tarefa por muito tempo, ela é muito prejudicada por causa disso. Justamente por conta dessa velocidade de informações e de vídeos, né? E aí, no caso da atenção, você vai consumindo cada vez mais conteúdos mais rápidos e você tem a sensação de que você está aprendendo mais, ou enfim, consumindo mais conteúdo, e você vai entrando, e aí um vídeo de 20 minutos, você tem que manter essa atenção sustentada por mais tempo. Isso é muito custoso, porque fala, cara, não tá valendo a pena. Lá no comecinho começou sobre como mudar hábitos, né? A primeira coisa sobre mudar hábitos é você ter uma motivação para tal, né? Então, eu vou só
pegar essa cadeia, eu já entro nessa parte. Então, a pessoa ela vai, por esquiva da realidade, ela vai entrando no mundo digital e ela vai criando um mundo onde ela tem maior pertencimento, ela tem uma comunidade que vai acolher mais, enfim, vai encontrar tudo ali que possa ser mais confortável para ela, e ela vai trocando o mundo real por um mundo digital que no mundo real, se eu tô aqui, é uma situação de enfrentamento, né? A gente tá vindo aqui, eu tô falando com câmeras e tal, eu posso falar uma bobagem aqui, então, enfim, eu estou me propondo a vir aqui para isso. Mas a gente vem, fala. É isso, né? Então, o enfrentamento de alguém que tá numa dependência digital, principalmente nessa parte voltada para redes sociais, ali você fala com quem você quiser, você não quer, você bloqueia e ponto. Você não precisa de um esforço a mais, de um sofrimento a mais para poder lidar com aquela situação. Não resolver, né? Você foge. Exatamente. Quando ele fala esquiva, né? Ele tá falando de fugir, né? De não acessar aquilo. Sim, isso. sim. Fica muito mais fácil, fica personalizado, fica uma coisa que fala, pô, só não vou, bloqueei, acabou. E aí eu acho que tem coisas práticas do dia a dia que a gente pode pensar, por exemplo, isso, né? O WhatsApp, o YouTube, eles colocaram que você pode acelerar o vídeo, né? E hoje em dia tem muita gente que assiste em 2x, ouve o áudio em 2x, né? E tudo que a gente tá falando é isso, né? Do quanto essa velocidade também foi muito danosa pro nosso próprio cérebro, né? A gente perde um pouco essa capacidade não só de estar concentrado numa coisa, como vivenciar aquela coisa, né? Parece que virou uma lógica que a gente sempre tem que estar correndo, né? É verdade. E é como você falou. A gente é sempre atrasado, né? Sim. E é o que você falou, a gente não enfrenta mais tédio, a gente muitas vezes, por causa da tecnologia, não enfrenta os mal-estares das situações do dia a dia, né? E tudo isso vai virando esse looping de tecnologia e de dependência, né? Por isso que no dia a dia, muitas vezes são pequenas coisas muito simples que também ajudam, que é a gente às vezes acelerar mesmo. Né? Literalmente, né? Literalmente. Às vezes é passar por tédio. Então, eu sempre dou o exemplo que eu tenho 2 gatas, né? E às vezes eu passo o dia e eu nem brinco com elas, tadinhas, né? Só que pra elas o mundo é muito diferente. Então elas dependem de mim, elas gostam de mim, né? Então, às vezes eu parar 5 minutinhos pra ficar com elas, né? Já é um resgate a tudo isso que a gente tá falando, né? É um resgate a gente desacelerar, é um resgate a gente ficar longe das telas, é um resgate a gente prestar atenção na gente, vivenciar aquele momento. Pô, e é muito gostoso eu estar com minhas gatas, só que muitas vezes por conta dessa aceleração da tecnologia, de eu ter que produzir coisas, eu simplesmente ignoro elas porque também é custoso, também é o parar, né? Perfeito, e não é à toa que esse assunto de TDAH, de desatenção, é tão em alta hoje em dia, né? Sim. A gente está falando aqui de uma dor que muitas vezes muitas pessoas sofrem, né? Sendo algo patológico ou não, mas a desatenção ela está presente em todos nós, né? Então olha aqui um recurso de enfrentar a desatenção. Pô, você que se identificou em alguma das coisas que foram faladas aqui, me veio aqui uma ideia de compartilhar, né? Que isso aqui são coisas simples, totalmente aplicáveis na rotina. Você tem 5 minutos para você parar e fazer alguma coisa que não envolva estar refém de algum estímulo, que não envolva estar no 1.5 no áudio do WhatsApp, ou tá rolando algum vídeo rápido enquanto você escuta um outro áudio e fala com outra pessoa. E aí puxa aquele outro de volta, mais tempo para você refletir agora. Quando acabar o nosso episódio, né, deixa essa semente aí para você. Para um pouco e pensa, tem alguma coisa hoje que você faz por prazer, por satisfação, que não envolva a tecnologia? Se não tiver, será que tem alguma coisa que você consiga implementar? Exemplo, livro, caminhar, coisas que dá para implementar. Contato físico, conversar com pessoas, como nos velhos tempos, como os maias faziam, né, antigamente. Porque até as conversas às vezes são permeadas pelo celular, né? Você tá conversando, aí é um assunto que você não gosta, aí você pega o celular, né? E eu acho que essa reflexão é muito importante, né, Gabriel? Que é tipo... às vezes a gente não olha para nossa rotina e não olha para esses pequenos momentos que a gente pode tirar, que são coisas simples. Então, quando foi a última vez que a gente sentou na mesa ou na nossa varanda para tomar um café da manhã tranquilo, assim, sem olhar notícia? Enquanto a gente acha que a gente está perdendo tempo fazendo isso, na verdade, a gente está tendo um autocuidado, a gente está sendo estratégico e não está sendo refém dos nossos impulsos. Exato, perfeito. E é como a gente disse, né? Mudança de hábito, criação de rotinas, mudança de vida, passa por isso. Só que tem pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente pode fazer de maneira prática, que muitas vezes a gente ignora, não dá importância, como você disse, né? Acordar e não ir pro celular, acordar e tomar um café tranquilo, fazer meu café, tomar ali. E muitas vezes a gente pode reservar horas e um tempo para isso. Não vai ser prejudicial, né?
Vamos supor que assim, a pessoa ela percebeu que alguma das coisas que a gente falou, que várias das coisas que a gente compartilhou de dia a dia, ela percebeu que ela se identifica, ela tá no meio disso tudo, e ela já tentou mudar de alguma forma, assim, ela sabe, no fundo ela mesma ela sabe que ela já tentou diminuir o tempo de tela, já tentou cortar o celular na hora que acorda e não está conseguindo. É um momento de buscar um psicólogo? É um momento, qual que é o caminho, assim, sendo bem direto? Com certeza é o momento de buscar um psicólogo ou uma ajuda especializada, principalmente porque a gente tem um pouco dessa impressão, uma falsa impressão de que se a gente tira o celular ou a tecnologia, a gente vai conseguir melhorar. Porque, por exemplo, com drogas é assim, né? A gente tira a substância, sei lá, para de usar cocaína, você passa pela abstinência e melhora. Com celular, não. E no carro vindo, né? O Renato me deu um pouco desse exemplo que é assim... Imagina que eu vou sair sem celular, não vou mais usar, vou ficar uma semana assim. Você sai na rua, você entra no metrô, todo mundo tá usando. Sim. Tá todo mundo com o celular na mão e você vai falar, por que eu não posso? E até porque você, para entrar no metrô, você tem que ter o celular às vezes para poder colocar o QR Code lá para entrar na Crataca. Uhum. Então a tecnologia sempre é uma conversa mais difícil porque ela faz parte do nosso dia a dia e isso é inegável. E a gente precisa encontrar, na verdade, um equilíbrio e não retirar completamente. É um controle. É um controle, porque quando você retira... Quando você volta com tudo, assim, 2 pés na porta e aí recaída pesada, né? Então a gente precisa ter um controle. Só que para ter esse controle, a gente precisa de uma ajuda especializada porque ele vai permear tudo isso que a gente está falando, né? Mudança de rotina, entender as emoções, né? Uma série de coisas. Por isso que, por exemplo, a gente tem alguns caminhos de você procurar alguém que é especializado nesse tipo de psicoterapia, como a gente também tem, por exemplo, ali no Hospital das Clínicas, né, o nosso laboratório, que é o ProAmit, né? Ele é gratuito, ele oferece atendimento gratuito tanto para os pais, né, para a família, que a gente também enxerga que é super importante ter esse apoio, né, essa colaboração da família, quanto para as pessoas que sofrem desse tipo de dependência, né? Claro que aí a gente tem uma fila de espera, né, e etc., mas é oferecido gratuitamente esse tipo de serviço para a população. Vou até dar uma olhadinha aqui Bacana. no link pra falar qual que é o site certinho. Inclusive, assim, né, pela modéstia deles aqui, não falaram da clínica deles, mas eles são sócios de uma clínica, né, que é a Clínica Leven, faz um trabalho, né, fantástico, mas eu acho que seria um espaço legal agora para pegar esse gancho e falar um pouco sobre a clínica e talvez começar falando assim, o que vocês veem, assim, qual que é o problema, como que é o impacto, as consequências disso tudo que a gente está falando para a clínica de vocês, como chega as pessoas lá? Eu acho que assim, a nossa clínica ela é uma clínica que ela não é necessariamente só especializada nisso, né? A gente é uma clínica que tem uma proposta de abranger um público maior, né? Mas a gente tem vários tipos de serviços e braços diferentes dentro da clínica, né? Um deles é que a gente trabalha principalmente com adultos e principalmente adolescentes que têm um tipo de neurodivergência. E aí, o que a gente está falando de neurodivergência, né? Normalmente algum tipo de transtorno que é considerado que tem uma lógica um pouco diferente. Então, principalmente TDAH, TEA, né, que é autismo, altas habilidades e por aí vai. Certo. Por que isso se liga à tecnologia, querendo ou não, né? O que acontece com esses tipos de adolescentes, e como a gente está vendo hoje em dia, por isso que também as escolas colocaram isso, não só para quem é neurodivergente, mas para adolescentes no geral, é que a tecnologia faz parte da vida deles de uma maneira muito intensa, né? Então, eles usam isso para conversar, usam isso para se divertir, para jogar e etc. Só que esse é um público específico que, por vários fatores ali, tem uma vulnerabilidade muito maior, né? Isso quer dizer que eles têm uma chance muito maior de a tecnologia ser uma aliada nesse tipo de regulação de emoções. Muitas vezes eles conseguem procurar coisas que são do interesse deles, que são muito importantes de explorar esses interesses ali nessa tecnologia. Isso vai fazendo com que o uso vai ficando cada vez mais intenso e mais abusivo. Então, muitas vezes, a nossa clínica também chega esse cenário, né? Entendi. De um adolescente que ficou no celular por muito tempo, muitas vezes ele passou dificuldades, né, na escola em sentido de bullying ou dificuldades escolares. Dificuldades sociais de adaptação. Exato. E acontece também de chegar, assim, o adolescente ou o adulto mesmo,
porque ele não tinha um diagnóstico, ele até então ele nem sabe, não faz ideia de um diagnóstico, assim, é uma pessoa que chegou só com os prejuízos e as dificuldades. E vocês fazem esse trabalho de avaliação também, de algum modo? Sim, sim. Até é comum a pessoa que procura, né? Porque ela tá justamente assim, olha, eu geralmente vem encaminhado de uma profissional, né? De psiquiatra, pediatra e tal. Mas quando chega às vezes de que realmente não tem o diagnóstico, fala, putz, explica ali o funcionamento, o que está acontecendo e tal, e a gente ali, a partir dali a gente faz a avaliação, faz inicialmente, vou até comentar já um pouco das intervenções, tem a parte de habilidades sociais, que eu pedi pro Fukui já falar já, e tem a parte de intervenções, desculpa, de grupo, né, que eu falei individual agora, enfim, intervenção de grupo com o Fukui, e a parte individual que trabalha comigo, que eu tenho uma equipe que faz o atendimento em casa, até importante isso daí que a gente comentou sobre, porque vai direto no ambiente e vai ver todas as interações, toda a rotina, toda a organização dentro de casa, como que está acontecendo. E eu fico ali de backstage, tanto orientando, né, dando ali a supervisão, e a gente tem um grupo de estudo semanal que a gente faz na clínica, então toda semana a gente está com todos os casos bem alinhadinhos e estudados, e eu faço a orientação parental e a coordenação do caso. Então eu fico de backstage ali no que precisa ali de trabalho de apoio, e a pessoa vai atuar diretamente com a pessoa ali para ver individualidade, ver nuances, né? Eu trabalhei por muito tempo também em consultório e nunca andou tão bem quanto os atendimentos que eu fazia em casa, que eu gostava de ir até em casa. Então esse modelo para mim é incrível dentro desse público que a gente atende. Parece um modelo que individualiza muito, personaliza muito, né? Porque tem a supervisão em equipe, tem equipes diferentes, contextos diferentes que somam de forma interdisciplinar para entender o indivíduo como uma pessoa única. Exatamente. E é o que às vezes serviços mais baratos ou que nem são dentro da ciência, oferecem como resolução um caminho de fórmulas ou de outros marketings, né, que prometem resultados que acaba sendo, na verdade, desviando a maneira de lidar com essas dificuldades. Às vezes pode até reduzir o sintoma inicialmente, depois vai voltar tudo, né? Sim, são confundidores, né, que são chamados de literatura, são fatores confundidores. Muitas vezes o atendimento do adolescente com um transtorno positivo desafiador, que é um transtorno que se opõe muito, tem muitas brigas e conflitos e tal, ao longo do tratamento na adolescência, ficou adulto, fala, nossa, melhorou, mas na verdade o próprio transtorno melhora na idade adulta, naturalmente, se não for desviar para um transtorno de conduta e afins. Então, é um confundidor, tipo, a terapia funcionou. Não necessariamente, ele só amadureceu esse tempo e passou. Então, esse também é um confundidor, né? E eu acho que falando dessa parte de grupo, normalmente ela é mais focada em adolescentes, né? Porque, é como você falou, muitas vezes eles já sofreram um prejuízo social muito grande, ou foram se isolando, e aí virou esse looping de, às vezes, eles só estarem na tecnologia. Então a gente tem um atendimento focado no que a gente chama de habilidades sociais, que às vezes a gente não para pra pensar muito, mas interagir com pessoas também é um conjunto de habilidades, né? Então, como é que a gente cumprimenta as pessoas, como é que a gente mantém uma amizade, né? É um conjunto de habilidades que a gente tem que refinar. E para esse público que muitas vezes tem algum tipo de dificuldade, a gente insere jogos que são analógicos, né? Jogos físicos, justamente para também tirar eles um pouco da tecnologia, e eles treinam de uma maneira lúdica. Então a ideia é que fica com menos cara de terapia, né? Fica com mais cara de ali uma brincadeira, mas que tem muito estudo por trás e programação que a gente está ensinando tudo isso, né? Então quando a gente para pensar em brincadeira, muitas vezes tem atritos, né? Muitas vezes você tem brigas e coisas, né? Conflito. Opiniões diferentes. E como é que você resolve, né? Pra gente é um pouco mais natural, agora que a gente é adulto, etc. Mas pros adolescentes às vezes são muito difíceis, então a gente ensina isso. Mas acho que voltando um pouco no que você falou, né, Gabriel, de às vezes as pessoas chegarem sem um diagnóstico, ou sem terem essa compreensão do que é a dependência tecnológica, eu vou te falar de um público que é muito vulnerável e que as pessoas falam muito pouco. Mas, por exemplo, idosos têm muita dependência tecnológica. Porque, imagina, você já viveu muita vida, aposentou, né? Não tem um trabalho que tem para você ter uma utilidade, né? Seus filhos e netos te visitam uma vez a cada um mês. O que você faz no resto do dia? Né? Muitas vezes você já perdeu boa parte dos seus amigos, né? Muitas vezes você não tem uma comunidade ali, então você fica no celular. E com maior risco para homem ainda, porque o homem, a mulher, como ela é naturalmente, por a cultura, mais ativa ao longo da vida, ela aposenta, ela continua fazendo um monte de coisa, continua faz artesanato, sai com a amiga, faz ginástica, faz um monte de coisa. Costura. Exato. O homem não, né? O homem culturalmente tende a ficar em casa, assistindo TV e boa. Caramba, isso. Só que aí você pensa,
cara tá assistindo TV várias vezes, né? Às vezes tá no celular, jogando alguma coisa, ou em grupos de WhatsApp, só que, de novo, como a gente tá falando da dependência, né? Isso tá causando prejuízos para ele, porque tá impedindo ele de realizar outras coisas, como, pô, um exercício físico, conhecer uma comunidade, ter um novo tipo de hobby. E se a gente tira o celular ou a TV, é muito comum que essas pessoas adoeçam muito. Ou seja, isso é uma grande dica, até só para, acho que muito valioso isso que vocês estão compartilhando, para as pessoas que possam ficar atentas com seus pais, com seus avós, com familiares, né, que possam estar já passando por isso. Sim, até um grande segredo, que não é segredo, para uma longevidade boa, é justamente, você falou assim, as atividades elas vão sendo reserva cognitiva pra gente. Então, quanto mais você lê, quanto mais você praticar esporte, quanto mais você ter um esporte que você gosta de fazer, que você desenvolva um hobby, um instrumento, línguas, livros, todas essas coisas que ao longo da vida a pessoa aposentou, ela vai ter o que fazer. Eu, não que eu esteja, talvez esteja um pouco doido para aposentar, enfim, mas quero chegar Pelo logo. menos jovem, né? Mas eu já tenho na minha cabeça que, nossa, eu vou afundar de estudar música, eu quero estudar outros idiomas de novo, eu quero viajar. Então, assim, eu sei que na minha aposentadoria eu tenho muito a fazer. Portanto, eu vou me manter vivo, eu vou ter motivos de me manter vivo para poder ter essas experiências. A pessoa que se aposenta, que já não tem o propósito de trabalhar, que já trabalhou, terminou tudo, ela fala... Por que deprime? Porque, pô, qual que é o motivo de eu estar vivo? O que eu acordo e penso, vou fazer isso? E aí é curioso, né? Porque se a gente pega um caso desses, por exemplo, ele não vai falar que a TV ou o celular é um problema. Ele vai falar tudo isso que a gente tá falando. Por exemplo, meus netos não me visitam, eu tenho problemas com meu vizinho, né? Eu me irrito com não sei o quê. E aí você vê que... Ele não olha a raiz, né? Exato. Tá por trás. E muitas vezes ele nem sabe que é aquela não vai raiz, pensar né? assim. E ao mesmo tempo que tem uma parcela de benefício para a idade de terceira idade, de justamente, ao mesmo tempo, ser uma ocupação. Tem o viés, de ser algo que seja um distrator, que seja alguma coisa que fala, poxa, legal, melhorou a parte de cognição. Tem um artigo muito legal que ele levantou de que idosos que usam celulares tiveram uma memória de Stroop, que é de cancelamento, de você cancelar outros estímulos para você prestar atenção em um só, por conta dos anúncios que aparecem nas telas dos sites, né? Olha que ganho engraçado. Então, em uma parcela existe um benefício. Chats, né, de inteligência artificial muitas vezes são benéficos para idoso, para comunicação, para conversar, para tal, mas é uma parcela. Existe o viés do entrar para abuso. Porque, como a gente falou, né, é um equilíbrio, né? Sim. Nossa vida tem que ter um equilíbrio em tudo. Mas muitas vezes a dependência tecnológica ela é difícil por conta de tudo isso, né? Você vê que eu acho que ela vai permear muitos dos nossos problemas, mas ela nunca é o alvo, né? Com adulto, principalmente, quando eles chegam, porque criança e adolescente, você vê que ele tá no celular 100% do tempo, você fala, é um problema, né? Agora, muitas vezes os pais não fazem essa autorreflexão, né? Do tipo, será que eu também tô muito tempo no celular? Será que minha vida também empobreceu? Qual tá sendo um exemplo? E uma das principais intervenções para a dependência tecnológica de jovens e adolescentes e tudo mais, é justamente os pais, essa parte que eu pego, né, de acompanhar, tanto lá no ProAmit também, eu atendo pais, né, eu faço do grupo de pais e na clínica eu faço esse atendimento também de pais. E, cara, tem dezenas de artigos de como o comportamento dos pais influencia no comportamento dos filhos. Tem um artigo que levanta qual é a chance da criança usar capacete para andar de bicicleta, sendo influenciado pelo uso dos pais. Então, poxa, se o pai tá reclamando, que o filho fica no celular na cama de noite, aí você vai ver o pai faz a mesma coisa. E eu acho que jantar é um exemplo clássico. Tipo, sim, jantar. Senta a família pra jantar, o pai pega o celular, a mãe pega o celular, ninguém conversa, eles jantam, e aí depois eles falam, pô, mãe, seu filho tá no celular o tempo todo. Então, às vezes, a tecnologia vai permear, né, como a gente está falando, mas às vezes ela não é o alvo, a gente não enxerga essa reflexão, principalmente quando a gente é adulto, né? Por isso que isso também é um convite, né, pra gente também olhar, porque a gente precisa de um equilíbrio, mas pra gente olhar como é que a gente está fazendo uso disso. Porque, como o Renato disse, é uma ferramenta muito poderosa, facilitou muito a nossa vida. Inclusive, né? assim, agora mesmo, a gente está usando a tecnologia para algo adaptativo, né? Exato. Sim, exatamente. A gente está usando, a gente vai usando usar. como ferramenta, né? A própria IA, a gente vai comandando ela, a gente pode usar para ter mais tempo para as nossas relações. Exato. O problema é que muitas vezes a gente acaba não fazendo isso. Exato. A gente inverte. Aí a prioridade acaba sendo a tecnologia e não as relações. Exato, perfeito. Acho que esse é um resumo perfeito, Gabriel. Vocês estão falando de família e de exemplo. Primeiro que assim, legal porque a clínica de vocês, né, ao olhar para o familiar e ter tanta estrutura para a família, traz mais eficácia para o processo, porque, né, a gente falou das limitações quando a gente só o adolescente, mas ele está sendo mantido por exemplos da família. Então, trazer a família junto para o tratamento é um grande diferencial.
Com certeza. Nós todos somos moldados por ambiente. Nosso comportamento ele é todo moldado por ambiente. E os pais, eles são o ambiente das crianças. E eles têm muito mais maturidade para poder conseguir mudar um comportamento do que uma criança. Eu falo para os pais, eu não espero que se eu for atender seu filho e falar só com ele, que ele com 14 anos de TDAH vai tomar consciência da vida e começar a fazer as coisas sozinho, porque sim. Né? Existe um nível de apoio, existe um nível de que os pais sendo não só um exemplo, mas um ambiente protetivo para a criança poder tentar e ela errar sem um problema, sem ser violento, sem ser algo punitivo. Né? Imagina que, poxa, o seu ninho, a sua toca, ela tem que ser segura. Se você está dentro da sua toca e não está seguro e não é um ambiente que você possa errar e não ser um problema, que outro lugar que vai ter? Então, os pais, o papel do atendimento aos pais, da orientação aos pais, é tanto para a psicoeducação de saber, olha, seu filho funciona assim, ele vai fazer isso, isso e isso, ele tende a funcionar dessa forma, portanto, haja dessa forma. E aí as coisas começam a se tornar mais harmoniosas. Os pais recuam num instinto, né, sem muito conhecimento, acaba agindo de uma forma que não é tão legal por conta de uma vontade de acertar. Com boas né? intenções, Exato. muitas vezes Não por maldade, mas puxa, é o que eu aprendi, eu fui criado assim, eu tô vindo de um jeito, eu tenho uma cultura na minha família que funciona assim. E muitas vezes não é tão legal. E aí, se o pai e a mãe conseguem ser flexíveis ao ponto de falar, tá, então vamos lá, então vamos fazer um pouco diferente, vamos ouvir, vamos acolher, entender, é uma outra história. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui, nada a ver, mas tem a ver? A minha avó, ela mora em Brasília, né? E, ela é um grande exemplo, assim. Ela mora sozinha, ela tem 86 anos. E ela tava me contando que quando chegou a internet, o computador ali no trabalho dela, ela era servidora pública lá, na mesma hora, ela pediu demissão. Ai, Nossa! Ela saiu e ela nunca se adaptou. Até hoje, ela nem sabe o que é Wi-Fi, não usa celular, zero. Ela faz assim, palavra cruzada todos os dias, ela cuida das plantas, ela costura, ela cozinha, ela faz tudo isso sozinha. Assim. Ela, quando a gente chega lá para fazer visita, ela faz questão de ir lá e buscar dirigindo. Olha, ela enfrentou enfrentou um câncer. Caramba. Assim, você vê o quanto, né? Você vai vendo o quanto, o contrário, né? Sim, Só sim. que tem um hábito muito adaptativo, muito funcional, assim, nesse sentido bom, né? De não estar... o lado totalmente saudável da coisa, quanto isso impacta em tudo. Talvez até na forma saudável da vida. Uma coisa afeta a outra. Né? Porque é isso, né? Ela não passou por esse afunilamento que a tecnologia faz. Ela faz um monte de coisa que, como você falou, é legal, que ela toma o tempo dela, né? Super importante pra ela, pros netos, pros filhos, né? E você vê que ela tá super saudável, né? E feliz com isso. É legal isso, né? É bem legal, um ótimo exemplo. E claro, não deixando aqui pontos de vista, a gente não tá querendo trazer nada extremista, até porque o tempo inteiro a gente tá trazendo um equilíbrio, né? Como agora mesmo a gente tá usando a tecnologia, mas Exato. acho que ficou bem claro. Porque eu acho que só ressaltando esse ponto, se a gente for extremista, né, a gente só vai, principalmente para as pessoas que têm dependência tecnológica, a gente só vai causar um efeito de recaída depois, né? Por isso que essa educação, essa consciência e tentar equilibrar todas as áreas da vida são importantes, né? Porque se a gente só tira o celular, como muitos pais fazem às vezes, né? Tipo, meu filho tá jogando, eu vou desligar a internet. É até uma forma urgente de querer resolver o problema, né? Sim. A urgência do problema. Na verdade, você cria uma recaída muito mais forte, né? E quanto mais rígido em questão de pensamento, mais difícil vai ser a adaptabilidade. Eu costumo brincar, né? Costumo dizer em psicoeducação que não existe um animal vivo hoje que não se adaptou ao longo da história. Né? Todo mundo que está vivo hoje tiveram ancestrais que adaptaram, se mudaram. Se a gente não se adaptar hoje para questões reais que acontecem hoje, a gente também não vai conseguir se manter dentro daquela mesma situação. Então, se não for abertamente para informação, para saber, poxa, tá, eu tenho que agir diferente, eu tenho que fazer diferente, putz, é o que eu aprendi, não é o que tem que ser feito. De mudar. Vai tender a se manter no mesmo ritmo, no mesmo ciclo, na mesma sequência de comportamentos que vai chegar no mesmo lugar. Até aquela frase de efeito, né? Se a gente continua com os mesmos hábitos, com as mesmas escolhas, a gente vai ter os mesmos resultados. Exatamente. Então, se a gente quer ter um resultado diferente, a gente vai ter que pensar onde mudar. Exatamente. Perfeito. Acho que pra gente já chegar para encaminhar para o final, né? Foi muito bom o bate-papo, mas antes da gente encerrar, falando agora do contrário, que é o controle do impulso. Como, então, a gente controlar os nossos impulsos, né? Vocês poderiam deixar algumas... Eu sei que a gente foi falando de forma... Né, a gente detalhou e foi falando de forma natural, mas, assim, recursos, estratégias de enfrentamento ou até de treino, de desenvolvimento do controle do impulso.
Eu vou começar falando de uma... Logo no começo a gente falou sobre como que o loop, né, como que o próprio vício, né, quando a gente fala de vício, a gente pode falar, por exemplo, de um dado viciado que cai sempre no mesmo lugar. Imagina que uma pessoa que tende a ter comportamentos repetitivos, o que seja uma dependência, imagina que é como se fosse um carro que está andando com o volante virado por muito tempo e ele travou ali. Para conseguir mudar esse ciclo de comportamentos, tem que virar o contrário. E muitas vezes está tão forte aquilo que esse controle muitas vezes não consegue. Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, chega no consultório com uma dependência tecnológica, sendo, por exemplo, um adulto, né, enfim, que ele mesmo vai ter o autodirecionamento dele, vamos excluir a parte de pais e tal. Primeiro ponto para mudar um comportamento é ela ter bons motivos para isso. A motivação vem disso, vem de motivo, não de um dia falar, nossa, hoje eu tô motivado para ir pra academia. Isso é euforia. A motivação, motivo, por que você vai na academia? Eu vou pelo verão? Eu vou para envelhecer bem? São motivos diferentes. Estabelecer bem o motivo daquilo, uma avaliação, né? Exatamente. Então falar, bom, isso aqui é ruim para mim, portanto, o meu grande motivo é funcionar melhor, eu preciso estar melhor, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, na verdade, primeiro precisa identificar o problema. Sim, e depois fazer uma avaliação do motivo para mudar ele. Exatamente. E aí, conforme entender esse mecanismo, a gente tem um motor, a gente tem forças propulsores que comentam, que tem em literatura, que é sobre a emoção que vem, a força, a vontade que vem, e que não necessariamente aquela frase, eu adoro aquela frase, querer não é poder. Porque o querer, muitas vezes, fala, eu quero, portanto, eu vou atrás. Só que se a gente consegue exercitar uma outra parte, que é o pré-frontal que eu comentei, e fazer um freio, dar uma freada, falar, pera, eu quero, mas eu posso. Isso a gente chama de metacognição, é o pensar sobre pensar. A gente conseguir sair da situação e falar, eu quero, mas eu preciso fazer outra coisa. Eu quero muito assistir minha Netflix, mas, eu preciso lavar minha louça. A louça já tá lá, já tá com bicho, já com mosquito, mas eu quero tanto Netflix, cara. Quero tanto pegar um delivery e tal. Então, mudar esse volante é você saber que existe uma força propulsora, existe um freio. Exercitar o freio nas pequenas práticas do dia a dia vão aumentando a capacidade desse freio funcionar. O cérebro não é um músculo, mas é como se fosse. Ele aprende, ele aumenta de tamanho e ele fica mais forte em algumas funções. Quanto mais você regular emoções, postergar coisas não é necessariamente preguiça. Na verdade, eu nem considero preguiça. É regulação emocional. É o querer fazer o que precisa versus fazer o que quer. Se você consegue fazer o que você precisa, você exercita a região do seu cérebro que vai fazer você conseguir tomar a decisão de fazer o que precisa e efetivamente fazer. Portanto, isso acumula-se e a pequenos comportamentos vão aumentando e se tornam mais complexos e enfim. E eu acho que pensando num passo a passo de coisas diárias que você pode fazer, claro que o Renato está falando de coisas que são super importantes, principalmente para quem tem muitos problemas de impulso. Sim. Né? Mas para pequenas coisas diárias você pode fazer, só tentar prestar atenção no que você está fazendo. Porque é isso. Muitas vezes a gente está no automático, né? Entender a relação que você tem com aquela dependência. Isso. Né? E nem com a dependência, acho que no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente só faz aquela ação sem pensar, e isso, às vezes, para controle de impulso, porque impulso o freio é a gente conseguir parar e pensar sobre aquilo, do tipo, aquela consequência vai ser boa ou vai ser muito ruim? Será que eu tenho que fazer outra coisa? E nessas pequenas coisas do dia a dia, a gente pode parar e pensar. Então, saí de casa e fui comprar um pastel, por que eu fui comprar um pastel? Né? Será que eu quero um pastel? Eu tô com fome? Né? O que tá fazendo eu ir comprar um pastel? Acho que só a gente parar e refletir um pouco sobre as nossas ações, isso faz com que a gente vá treinando já um pouco desse freio, e quando chegar no momento em que talvez a impulsividade venha, a gente também parou e pensou do tipo, pera, eu vou xingar o cara na rua? Né? Ou será que eu posso fazer outra coisa? Será que eu posso passar reto só e vai ficar tudo bem? Eu xingo ele lá na frente. Né? Então, esses pequenos atos são importantes. Né? E também acho que se informar. Por exemplo, essa parte de se comunicar, tem um livro muito legal que eu gosto muito, passo para todo mundo em terapia, que chama Comunicação Não Violenta. Isso, logo no comecinho, tem já ali, olha, você tem uma emoção, você tem algo vivo dentro de você e que você tem que aprender a expressar. A impulsividade muitas vezes traz uma responsividade que, no contexto familiar, acaba sendo totalmente destrutiva. A pessoa não se
coloca no lugar dela para pensar e fala, putz, não, deixa eu pensar, deixa eu estruturar, entregar uma mensagem diferente. Isso já é uma pequena coisa. Se informar, pegar um livro, esse Por que Nós Dormimos é muito bom. Hábitos Atômicos é um livro muito legal, de você começar a pequenas mudanças no seu dia a dia, uma leitura super tranquila, super fácil. Esse Comunicação Não Violenta também é um livro muito, muito bacana para mudar a dinâmica familiar, melhorar relações, tornar a coisa mais leve. Quanto mais, aí voltando até a primeira pergunta do que fazer um passo a passo, quanto mais fatores protetivos você for empilhando no seu dia a dia, mais fácil você vai ser de você conseguir atingir um objetivo. Então, por exemplo, tríplice de sono, atividade física e alimentação. Precisa ter esses 3 regulados. Esses 3 fazem tudo ficar muito mais fácil, até em questão de tomada de decisão mesmo, de comportamento, de regulação emocional. Então, o que eu preciso fazer? Putz, eu vou primeiro mudar meu sono. Excelente, pensa só no sono. Regula o sono. Pô, regulei, legal. Vou fazer exercício. Não precisa ir na academia. Dá uma volta no quarteirão, dá 2, vai no parque. Depois... Aos poucos, na medida do possível. Aí você começou a exercitar bem, fala, putz, agora tem que cuidar da alimentação, porque, né, tô treinando, não vou jogar tudo pau toda vez. Então, aí melhora. Então, tempo, paciência, vontade, muita vontade, que de pouquinho em pouquinho as coisas vão se encaixando. Porque não adianta a gente ficar, assim, preso no problema. Sim. Né? Preso no sofrimento. Enquanto a gente tem tantos recursos já. A gente é totalmente acessível recursos. Essa parte da informação, né? Eu vi 2 pilares aqui, né, do que eles estão falando. Que é, um lado, a informação de tantos livros, tanta ciência, tanta coisa que já mostra pra gente sobre os nossos, por exemplo, vamos pegar o problema da procrastinação. Então vamos estudar sobre a procrastinação, vamos entender o que é isso, o que as pessoas estão falando, quais que são as lições aprendidas de pessoas que têm essa dificuldade também. E um outro lado, o outro pilar é de você mesmo, porque ninguém vai conhecer você como você. Você é o maior especialista de você mesmo, né? Então, e você vai se conhecer através de todas as estratégias que foram faladas hoje aqui no episódio. Eu acho muito legal, transformando isso para uma linguagem militar, né? O militar, ele precisa o tempo inteiro estar regulando a emoção, ele tem que se comunicar, ele tem que liderar, ele tem que ter disciplina, ele passa por exercícios extremamente difíceis e complexos, né? Na sua aptidão militar mesmo, serviço armado, serviço 24 horas, cursos operacionais, cursos intelectuais, coisas que exigem muito esforço, muito preparo, e tá com controle de impulso vai ser uma ferramenta, um grande potencial para você poder desenvolver ainda mais os seus resultados, para você desenvolver ainda mais tudo que você já conquistou hoje, tendo dificuldades com o impulso, se você tiver, né, você controlando o impulso, você vai conquistar muito mais. Se você direcionar essa ação rápida para coisas que você queira construir, é como eles estão falando aqui, né? Devagar, de pouquinho em pouquinho, você vai construindo o prédio, ali, tijolo por tijolo, mas já esse prédio vai estar construído e vai ficar para sempre, é inquebrável. Então, pegando até uma metáfora aqui, para falar sobre isso, foi muito legal o episódio. Se deixar, a gente vai muito longe, porque realmente é um tema muito interessante. Então, antes de vocês, cada um falar uma mensagem final, né? Eu queria agradecer mesmo, né, 2 grandes profissionais. Eu também aprendi bastante aqui, aprendo bastante com eles também. Então, espero que para vocês também tenha sido um bom momento, né? E para vocês que estão assistindo, se você puder comentar, se você puder compartilhar, se você gostou, né? Claro. Se você não gostou, não precisa fazer nada. Se você puder deixar de verdade a sua opinião, a gente vai estar todos os meses, a gente vai estar lançando um episódio, sempre interagindo, uma coisa complementando a outra, dentro de saúde, estilo de vida e desenvolvimento. Então, para a gente encerrar, eu ia deixar só um tempo final aqui, uma palavra de ouro, a gente chama de bizu no Exército. Bizu é uma dica, uma coisa assim muito importante. Então, se a gente cortou todo o vídeo, o cara que está muito ansioso, o imediatista, eu vou botar lá, pula para cá. O que vocês podem falar, cada um de vocês, para a gente encerrar? Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço, né? Acho que é muito interessante até pela proposta e pelo público que você quer atingir. Acho uma ideia fantástica, maravilhosa, e espero que tenha contribuído, espero que tenha sido legal para o pessoal de casa que está assistindo. Bom, para você, acho que depois a gente passa contatos e tal. Né? Eu acho que eu também só tenho a agradecer, eu acho que tanto pelo espaço quanto pelo esse bate-papo que foi super legal, super gostoso, porque eu acho que também pra gente é muito importante que esse tipo de informação chegue para as pessoas, né? Que elas entendam não só sobre o transtorno, mas que essas pequenas coisas que a gente está fazendo também consigam contribuir para a vida delas. Né? E aí eu acho que, se for pular para essa parte assim, né, para
pro bizu ali, Recorte. o recorte, né? Eu acho que você refletir e prestar atenção cada vez mais nas suas ações, principalmente as automáticas, é a dica de ouro ali, né? Perfeito. Perfeito. Bom, acho que o exemplo faltou o exemplo, né? Olhar as pequenas nuances do dia a dia, de realmente pequenas dependências, e saber que tudo demora muito mais tempo do que parece. Mudar um hábito demora muito tempo. Tem aquelas teorias de falar de 3 a 26 dias, a 300 e tantos dias. Não é uma teoria precisa, assim. Isso a comunidade sabe, não é uma novidade também. Então, mudar um hábito depende de muitas coisas. Depende da pessoa, da predisposição genética que ela tem para como se comportar de tal maneira, fatores ambientais, existem muitas coisas, mas o principal de todas é realmente, acho que, saber que está acontecendo alguma coisa e de pouquinho ter interesse em mudar, a motivação em mudar. Isso, para a mudança de comportamento, é o grande ponto. Demais. Pô, pessoal, obrigado. Agradecer a equipe também que está por trás disso tudo, né? Sim. Pô, muito obrigado mesmo. E até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.